Invocando a proteção de Deus sobre todas as formas e entendimento, vamos iniciar a nossa sessão ordinária do dia de hoje. Já verificado o quórum da casa, sessão de número 4094. Minha saudação a todos os ilustres vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste e nos acompanha, aqueles que se encontram na assistência do nosso plenário. Bom dia a todos. Nesse momento, passo a palavra ao nosso secretário, o vereador Marlon, para que faça a leitura da ata da nossa sessão anterior, sessão ordinária realizada no dia 6 de julho de 2023. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro Bertazzo, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Teixeira, Eric Ranieri Moreira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Ausente, o vereador Carlos Alberto Macorlanes. Havendo número regimental, o vereador presidente deu início à sessão e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão 4092, do dia 4 de julho do corrente, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Cumpriu a primeira pauta, projeto de lei 072/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público, para as funções de nutricionista, assistente social, psicólogo, cirurgião, dentista e professor de educação física. PL dispensado de pautas e em vista com a vereadora Janaína França. Projeto de lei 073, de autoria da vereadora Janaína França de Quadros, que declara a ONG Patinhas e Focinhos como entidade de utilidade pública municipal. Cumprir segunda pauta, projeto de lei 70, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 24 da outras providências. Projeto de lei 71, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de nutricionista. PL dispensado de pautas em vista com a vereadora Janaína França. Foram aprovados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 066, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de auxiliar de inspeção veterinária. E o projeto de lei 067, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de engenheiro civil das outras providências. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Antônio Bertazzo, Claudiomiro Borges, Írio Trindade, Marlon Maciel, Janaína França, José João Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bragança, Cildo Cabreira, Wagner Aloy e Moisés Marques. Nada mais havendo ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro Escriturário digitou a presente ato, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental dessa Casa Legislativa. Muito bem, senhores vereadores, coloco em apreciação a ata de número 4093. Quem tiver conforme, permaneça como estão, e os contrários, que, por favor, se manifeste. Presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu apenas gostaria que fosse acrescido na ata, que eu havia solicitado na sessão passada, a leitura que fiz do momento do documento que chegou da Escola Celestino Cavalheiro, o cabeçalho, aquele documento, por favor. Que seja acrescentado na ata. Isso. Então, já coloco em apreciação já com esta alteração aí que foi solicitada, né, na sessão passada, que fosse acrescentado na ata e não está. Então, por favor, que seja providenciada a solicitação do vereador. Em apreciação, votação, aprovado a ata. Com a palavra, secretário. Senhor presidente, não temos correspondências recebidas. Senhor presidente, no expediente de hoje, cumprindo segunda leitura, o projeto de lei 073, que declara a ONG Patinhas e Focinhos como entidade de utilidade pública municipal.
de autoria da vereadora Janina França de Quadros, bancada do Podemos. No expediente ainda tem indicações e pedidos de providências aprovados automaticamente, senhor presidente. Podemos ir para a ordem do dia. Questão de ordem, vereador JJ. Presidente Moisés, eu gostaria que fosse feita a leitura em destaque da moção 07/2023 e também, após passar pelo plenário, gostaria que o senhor fizesse o encaminhamento para a Assembleia Legislativa para o deputado Rodrigo Lorenzoni, que é o proponente dessa matéria, se for possível. Muito bem. Quer que leia a moção? De destaque. Já está aqui. Senhor presidente, na hora do dia, então, Isso. nós temos um projeto de lei para ser votado. Vereador Bertasso. Senhor presidente, eu, na condição de líder do governo, gostaria de solicitar a possibilidade de realização das reuniões das comissões para análise, parecer e análise, e pedir para ser incluído na ordem do dia de hoje e votados os projetos de lei de número 71 e 72 do Poder Executivo Municipal, que são os de contratação emergencial. Tá. Esses projetos já cumpriram as pautas, né, vereador? Sim, eles tiveram... Então, para a CCJ, então. Isso, Tá. Eles foram... Houve o pedido de vistas na semana passada, mas também Tá, foi mas aprovado as pautas... dispensas. Tá. É o 71... E o 72. 72. Também eu quero pedir à CCJ, o vereador já entregou a vista do 065 da mesa diretiva, também que seja incluído na CCJ, caso não tenha nenhum pedido de vista mais. Muito bem. Vereador Excelentíssimo presidente, Tírio. eu peço para que inclua nessa pauta também o análise da minha comissão de Orçamento e Finanças sobre esses projetos que vêm do Executivo. E já peço ao vereador JJ para que coloque o projeto 0069. Dê o seu parecer, por favor, para a Comissão de Justiça. O senhor quer que inclua o 0069. O senhor não entregou a relatoria ainda, vereador? Eu estou aguardando o parecer jurídico. Bom, então, como não foi entregada a Tá bem. relatoria, não tem condições de ir para o... Eu preciso também, excelentíssimo presidente, de uma audiência pública para analisar a LDO. Muito bem. Audiência pública para a LDO. Tranquilo, né? Tá bom, obrigado. Que dia tu quer ir? Vereadora Jana. Que dia que tu quer? Vereadora Jana. Presidente, eu peço vistas do projeto de lei 54. Vista o projeto de lei. Escarrolanche. Projeto de lei 54. Presidente, então eu solicito a suspensão da sessão por 5 minutos para a gente realizar a CCJ para analisar o projeto de lei 65, o 71 e o 72. E precisamos de COF também? Tá, então para o 71 e 72, além da CCJ, nós precisamos reunir a COF, vereador Iri. Então eu suspendo para que as respectivas comissões possam deliberar. Então eu dou por aberta a nossa sessão extraordinária da CCJ para analisar o projeto de lei 65 de 2023, que altera o artigo 1º e o anexo 1 da Lei Municipal 4.338, de 11 de janeiro de 2023, que fixa a estrutura dos cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel e da outras providências. Eu coloco em apreciação nesta comissão quanto à sua legalidade e constitucionalidade. Os vereadores, membros da comissão que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Questão de ordem, vereadora. Vereadora Malu, eu faço a sugestão à senhora presidente, que devido à relevância, e eu havia pedido vistas do projeto de número 65, eu acredito que algumas informações precisam ser anexadas ao projeto. Então, eu faço a sugestão à senhora que repense a questão do parecer coletivo e escolha um relator para esse projeto. O senhor chegou a pedir algum parecer sobre ele ou ainda não? Não, inclusive eu não encontrei isso aqui, parecer. E eu acho arriscado
dar um parecer coletivo, em vista até mesmo porque na justificativa do projeto se aborda o tema inicial, posto inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade. E eu não sei se todos os colegas vereadores têm o conhecimento do teor dessa ação, o que é a sugestão dessa ação. Então, eu acredito que a CCJ vai ter, deveria fazer indicar um relator ou até conjunto, mas com um pouco mais de calma e juntando informações. Tá, vamos manter em pauta o 65 para analisar na nossa reunião ordinária de quinta-feira, então. Até lá a gente solicita um parecer jurídico do IGAN, né, para que possamos, então, deliberar em conjunto na reunião ordinária de quinta-feira. Perfeito, entendido. O projeto de lei 71, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de nutricionista. Eu coloco em apreciação dos membros dessa comissão, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 71. Projeto de lei 72 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para as funções de nutricionista, assistente social, psicólogo, cirurgião, dentista e professor de educação física. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado o projeto de lei 72. Aprovado. Vereadora Malu, Sim. eu também peço à senhora que não conseguir fazer antes porque foi interrompido, mas eu também peço à senhora que leve em consideração analisarmos o projeto de lei de número 54, que foi pedido vista da vereadora Jana, mas agora, olhando aqui no calendário e busquei na página da Câmara, esse projeto ele tem a data de 24 de maio de 2023, então ele já cumpriu o tempo máximo que ele deveria estar nesta casa. Então, esse projeto está apto a ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e também votado pela Casa. Vereador, esse projeto ele vai permanecer em pauta até quinta-feira, em virtude de que na quarta-feira alguns proprietários de carros-lanches virão até esta casa tirar algumas dúvidas sobre o projeto de lei. Então, não é justo que a gente delibere sem ouvi-los. A gente sabe que realizamos audiência pública, muitos não puderam vir naquele dia e virão até a Câmara na quarta-feira. Então, para a gente legislar sobre um assunto que diz respeito ao exercício da profissão dessas pessoas, nós devemos dialogar com essas pessoas. Então, fica para ser deliberado na quinta-feira, porque não vai ocasionar problema a ninguém, apenas alguns ajustes tiverem que ser feitos, a gente faz de acordo com as pessoas que trabalham nessa área e que não podem ser prejudicadas. Sem dúvida, permita só para complementar, entendo, e se a senhora, como presidente da nossa comissão, está fazendo um compromisso de que iremos deliberar com alguns representantes dos comércios dos carro-lanches, será mais uma oportunidade, lembrando que este projeto ele já teve, inclusive, uma audiência pública sugerida pelo vereador Marlon, porém, então, ficamos no compromisso, acredito que a senhora assume o compromisso de votarmos esse projeto na próxima quinta-feira. Quinta-feira, na nossa reunião ordinária, ele vai ser deliberado, que daí a gente já tem esse diálogo feito com essas pessoas que não puderam estar na audiência. Ok, muito obrigado. Obrigada, vereador. Encerrada a nossa reunião, presidente. Excelentíssimo presidente, a partir desse momento é de minha responsabilidade convidar meus componentes da minha Comissão de Orçamento e Finanças para que possamos avaliar o projeto 71 e 72 que vem do Executivo. A PL número 0071, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender o excepcional interesse público para a função de nutricionista. Coloco em apreciação, em votação, aprovado. Então, entraremos na PL 0072, também vindo do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público para a função de nutricionista, assistente social, psicólogo,
cirurgião, dentista e professor de educação física. Coloco em apreciação. Em votação. Aprovado. Nesse momento, retorno aos trabalhos do nosso presidente para que dê seguimento à sessão ordinária desta terça-feira. Retomando, então, os trabalhos da nossa sessão, né? Já vamos analisando os projetos que estão hábeis para ser votados no dia de hoje. Senhores e senhoras, peço a atenção de todos vocês e eu quero falar sobre o projeto 54, vereador Bertasso, por favor, me ajude aí. 54? Tá. Então, o regimento, eu vou fazer a leitura do regimento nesse sentido aí. Artigo 74, parágrafo único. Então, eu peço a atenção de todos os vereadores. A requerimento do vereador, o projeto de lei, decorridos 45 dias de seu recebimento, será incluído na ordem do dia, mesmo sem parecer. Se esse projeto não for incluído pelo regimento, nós fizemos uma outra leitura. Ele começa a trancar pauta, então nós não poderíamos deliberar nenhum projeto mais, até que seja deliberado este projeto. Sim, esse projeto teria que ser deliberado hoje com ou sem parecer da Comissão de Justiça. Ou de qualquer comissão. Tá? Tem que ser votado hoje? Sim. Independente de querer ou não querer. E, pessoal, e assim, ó, me coloco numa situação difícil, mas como presidente da casa, decorrido os 45 dias, eu tenho que deliberar a votação. Independente de apreciação. É regimento e nós não podemos lidar com duas falas, entendeu? E também eu quero, antes de dar seguimento, a respeito do projeto da mesa 0065, que a minha pressa em relação a isso era responder, né? Responder a dia, então, já respondi no prazo que eu precisava responder, então, tranquilo, fique à vontade para deliberarem na hora, quando acharem necessário, tiverem confortável para deliberar esse projeto, né? Que também vai entrar nesta mesma função, os 45 dias, enfim, tá? Então, a minha pressa, não existe nada ilícito no projeto, a minha pressa era responder, já respondemos, então fiquem à vontade os vereadores, se alguém quiser pedir vista coletiva, por favor, não tem problema nenhum. Fique tranquilo a respeito disso, volto a dizer à minha comunidade, a esta casa, que a pressa era para responder. Como já respondi, tranquilo, a hora que vocês sentirem à vontade, né, para votarem o projeto. Então, pessoal, eu mais uma vez, ilustríssimos senhores, né, a situação de um presidente, ela nem sempre é confortável, né, mas eu preciso trabalhar com o regimento, e se nós não deliberarmos hoje esse projeto, está trancado todos os outros projetos, nenhum projeto vai à votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, na condição de líder do governo, que fique registrado que tentei ser compreensível e aguardar mais 2 dias, mas em virtude de agora, num outro momento que não é mais a CCJ, termos a ciência de que as pautas serão trancadas, eu solicito à mesa da casa que seja deliberado o projeto 054 na data de hoje. Mas dizer também que esse é um projeto que foi construído, foi escutado os representantes, e todo projeto de lei, após vir a lei, ele pode ser modificado no futuro. Mas então fica
a solicitação para que seja votado hoje e, desta maneira, também ser votados outros projetos. Vereador, em pauta. eu entendo o senhor e entendo a outra parte, entendo todos, mas infelizmente eu não posso trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, né? Pode acusar esse presidente de qualquer coisa, mas nesse sentido não, eu sou muito legalista, enfim. Então, eu peço desculpa a todos, mas nós vamos colocar, sim, em votação nesse dia de hoje. Senhor presidente, portanto, na ordem do dia, o projeto de lei 54, que regulamenta a exploração do comércio de alimentos de consumo e preparo imediato em vias públicas, áreas públicas e privadas no município de São Gabriel. Esse projeto, senhor presidente, contém uma emenda retificativa 001, oriunda da Comissão de Constituição e Justiça. Temos parecer aí? Presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereadora. Eu gostaria de levar a conhecimento do líder do governo, e claro que é uma deliberação que cabe a ele, né? Existe um artigo 159 no nosso regimento que diz que a votação poderá ser adiada pelo prazo máximo de uma sessão ordinária a requerimento do líder, sujeito à deliberação do plenário. Se o líder do governo solicitar o adiamento da votação e o plenário deliberar pelo adiamento, nós podemos adiar essa votação segundo o nosso regimento. É o meu entendimento, eu coloco em apreciação, Muito porque bem, daí a vereador. gente fica salvaguardado de que estamos cumprindo o regimento e, mesmo assim, ainda podemos discutir eventuais problemas que possam haver com esse projeto de lei. Muitas pessoas não puderam se fazer presente na audiência pública, se não me engano, foi numa segunda-feira, e é um dia difícil para quem trabalha até a madrugada do domingo vendendo lanche na praça. Então, é um diálogo a mais que, por uma questão mais criteriosa de debate com as pessoas, eu acho conveniente para a Câmara aguardar até quinta-feira. Não é uma sangria, um projeto que vai fazer grande diferença, mas que, se for aprovado assim, poderá prejudicar alguém. Bom, já de antemão eu aviso que eu não tenho nenhuma objeção, passo para o líder do governo, né? E daríamos seguimento às demais pautas. Muito bem. Eu deixo agora o seu critério. Senhor presidente, esse projeto, que exaustivamente já foi discutido nesta casa, eu novamente reforço, como líder do governo, que se o projeto 71 e 72, que estão na pauta, os projetos da pauta, puderem ser votados hoje, de forma que a mesa diretora consiga acatar e aguardar solicitação para votar o projeto 54 na próxima sessão, este torna-se o meu pedido. Mas, caso não havendo a possibilidade, você coloca em votação hoje. Tá bem. Eu vou fazer assim, ó. Se todos que estão aqui, eu vou deliberar dessa forma, vereadora. Se todos que estão aqui concordam, tá? Concordam que é o 54, né, que está em questão, não sendo votado hoje, né, nós seguimos em pauta o 71 e 72, é isto que estou tentando transmitir, o que o líder do governo, todos concordam? Tá bem, então, vou deixar o 054 assim, ó, mas já pré-estabelecido para que, de qualquer forma, vereadores, na próxima sessão, ele seja votado. Tá? Muito bem. Vai o 71 ou 72, então. Senhor presidente, moção 007, de autoria do vereador José João da Silva Barcelos, da bancada do PL. Moção de apoio à PEC 295/2023, que institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador que a subscreve vem na forma regimental requerer que, após a apreciação do plenário, seja declarado moção de apoio à proposta de emenda constitucional do Estado 295/2023, que institui a proteção e imutabilidade dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul, elencados no artigo 6º da Carta Magna Gaúcha. Eu vou ler a justificativa também do vereador.
A presente moção dá-se diante da fundamental importância de que os nossos símbolos, bandeira, brasão e hino, sejam protegidos e imutáveis em sua integridade. Cabe aqui lembrar que preservar nossos símbolos é preservar nossa história e cultura, manter a sociedade conectada com o legado histórico de nosso Estado, que nos traz o sentimento de orgulho, raízes que pertencem à tradição. A manutenção e imutabilidade desses símbolos é um resgate histórico do nosso passado, para que, dispondo deles, possamos compreender o nosso presente e projetar o futuro. Assina o vereador José João da Silva Barcelos, da bancada do Partido Liberal. Está satisfeito? Muito bem, vou colocar então em apreciação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei número 0071/2023, que opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Em apreciação, votação, quem tiver conforme permaneça como estão, os contrários se manifeste. Aprovado o parecer. Colocamos, então, em apreciação o projeto. Projeto de Lei 0071/2023. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público para a função de nutricionista. Já com o parecer, quem tiver conforme permaneça como estão, os contrários se manifestem. Apreciação, votação. Aprovado o projeto de lei 0071. Coloco em apreciação o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 0072. A Comissão de Justiça opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Também, a Comissão de Orçamento e Finanças traz um parecer positivo, opina por a sua aprovação, por estar dentro das normas financeiras e legais. Então, eu coloco os pareceres das respectivas comissões em apreciação. Quem tiver conforme permaneçam como estão e os contrários se manifeste. A apreciação, votação, aprovados os pareceres da Comissão de Justiça e também da nossa Comissão de Orçamento e Finanças. Então, neste momento, eu coloco em apreciação o projeto de lei 0072, com parecer de ambas comissões favoráveis. Quem tiver conforme permaneçam como estão e os contrários se manifeste. A apreciação, votação. Aprovado o projeto de lei número 0072/2023. Projeto este que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público para as funções de nutricionista, assistente social, psicólogo, cirurgião dentista e professor de educação física. Mais alguma coisa, senhor secretário? Neste momento, então, abrimos espaço para a manifestação dos vereadores. Vereador Maninho não está. Vereador Rodrigo. Vereador Marlon. Vereadora Maria Luísa Bica. Então, estão tudo calmo. Vereador Luiz Fernando. Vereador JJ. Vereadora Jana. Bom dia, presidente, colegas, colega Malu, comunidade que está no plenário, comunidade que vai nos ouvir logo mais à noite. Bom dia a todos.
Presidente, comunicando que comunidade que acompanha a causa animal, peço que entrem na minha página, vereadora Jana França, tá, e que votem num link que está disponibilizado do governo federal, que está pedindo as prioridades para a causa animal. Disponibilizar um link para ali ser votado, né, para a causa animal ser incluída no orçamento federal. Tá? Então, pela primeira vez, né, a causa animal vai ser incluída no orçamento federal com o objetivo, né, de se destinar o orçamento, recursos para os estados, municípios, enfim. Porque se entende-se que o problema é grave, o problema precisa ser resolvido, né, e para isso precisa de orçamento. Então, o governo federal, abrindo a mente, abrindo, né, os horizontes para essa situação que precisa ser resolvida, né, não ficar apenas falando, porque falar até papagaio fala. Então, o que se precisa são isso, de atitudes, de ações. Então, eu peço que todos que acompanham o meu trabalho, que entrem na minha página e votem pelos animais, nas prioridades para ali ser alencadas a causa animal. Presidente, mudando um pouco de assunto, e agora entro na questão do setor da identificação do município, referente às carteiras de identidade. Eu recebi várias ligações de mães, de crianças com problemas, que precisam fazer perícias no INSS, e os médicos só fazem as perícias mediante a carteira de identidade. Então, procurando o setor aqui de municipal, né, que era esse setor de identificação, ele era estadual. Até em 2015, eu me lembro que eu tive que ir a Rosário fazer a minha carteira de identidade, uma segunda via. Era um problema que tínhamos aqui, então foi municipalizado. O município pegou esse trabalho para si. Porém, diz que a demanda é muito grande, né, a procura é muito grande. Alegaram, né, ter só um kit para fazer esses atendimentos, que o kit é o quê? Um computador, a máquina fotográfica, para ali a confecção das identidades. Tá. Porém, falo aqui e na tentativa de encontrar uma solução no momento. O horário de atendimento é das 8 às 14 horas. Tá? Então, deixo aqui registrado que o município analise a possibilidade de repente, né, aumentar esse horário, né, para as 17 até as 17 horas, porque diz que dia de atendimento a fila chega a dobrar a esquina, né, diz que é um horror. Então, sabemos que tem esse problema no governo do estado, né, precisaria de um kit a mais, mas também a gente sabe como é que é. Enviei aqui uma moção, vou enviar uma moção ali pedindo um kit para São Gabriel, mas a gente sabe que, né, essas moções geralmente até nem são ouvidas e muitas vezes são engavetadas. Mas então, o que vamos fazer? As pessoas precisam os seus problemas resolvidos. O que pode ser feito? O município, no momento, agora, alguma coisa emergencial. De repente, analisar a possibilidade de estender esse horário de atendimento, que não fosse mais das 8 da manhã até as 14 horas, e, de repente, até as 17 horas, ou pelo menos 2 dias na semana, que se estendesse esse horário um pouco mais, para desafogar e que desse prioridade a essas crianças, né, que precisam da sua identidade para poder fazer as perícias no INSS. Tá? Deixo aqui registrado esse pedido. Vereadora. Permito, vereador Írio. Enalteço o seu trabalho e também já minha irmã, a senhora, para que tenha uma atenção dispensável de atendimento ao povo rural que vem da zona rural e só tem um dia para marcar. E lá de fora não tem como telefonar. Então, acho que eles deveriam de ter algumas atenções diferenciadas com o povo que vem da zona rural também. Obrigado, vereadora. Vereador Írio, exatamente. E ontem,
quando a coordenadora conversou comigo, porque para falar do assunto eu procurei me inteirar e saber o que realmente estava acontecendo. Então, me foi informado pela coordenadora que o atendimento, as pessoas ligam ali para o setor, marcam, e na quinta-feira é disponibilizado para as pessoas do interior e para os casos de pessoas com câncer, com alguma dificuldade. Mas eu entendo perfeitamente a sua colocação, porque as pessoas do interior têm dificuldade para agendar o atendimento, para ligar para o E além setor. de agendar, para fazer a identidade, porque só o ônibus está vindo somente nas segundas-feiras e terças-feiras. Esse que é o problema dos dias e horários. Obrigado. Perfeito, vereador Iri. Então, fica aqui, então, mais um reforço para que, né, alguma solução seja encontrada, que seja conversado, né? Enfim, vereador Bertazzo, calma parte. Sim, vereador. Concedo, vereador. Vereadora Jana, eu, por ter entendido a sua demanda, já me coloco à disposição, inclusive também como colega e também como líder do governo. Nós sabemos que é um problema de anos no município. Há anos atrás, esse departamento do governo do estado, esse departamento dentro da Secretaria de Segurança, ele vem sofrendo, e isso não é uma questão de gestão, é anos atrás. Ele vem sofrendo e há pouco tempo os gabrielenses tinham que ir a Rosário, a senhora lembra, fazer a carteira de identidade, e o município abraçou uma atribuição que não era dele e está ajudando o governo do estado, porque quando ajuda o governo do estado, está ajudando, na verdade, está auxiliando a comunidade, está atendendo a comunidade. Mas eu, de pronto e por entender, e a senhora também entende que isso não é uma questão do município, me somo e vamos tentar buscar, até mesmo se tivermos forças a nível estadual, para conseguir um outro kit desses da preparação e da foto, enfim, de sistema para fazer as carteiras de identidade. Estou à disposição e tenho a certeza que nesta causa o governo todo do Executivo Municipal está à disposição também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bertazzo. E se o senhor quiser assinar também a moção junto, né, está no sistema, né, para se somar. E vamos ver, né, o que o município consegue fazer, né, porque é a nossa comunidade aqui de São Gabriel, a gente sabe que é um problema do estado, mas precisa ser resolvido para a comunidade do nosso município. Muito obrigado, presidente, no momento, e todos os colegas. Muito bem. Vereador Iri, o senhor vai usar a palavra? Vereador Elson. Vereador Claudio Miro. Vereador Bertazzo. Talvez. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanha, brevemente vou usar a palavra hoje. Venho até a tribuna lendo notícias, compartilhando notícias. E lendo o jornal hoje, até fui surpreendido por algumas notícias lá da Vila Tiaraju, né? Notícia com um pouco de polêmica, e como tenho me envolvido bastante, assim como outros vereadores, em todos os assuntos da Vila Tiaraju, né? A escola estadual, a praça, o abastecimento de água, e todos nós somos sabedores dos problemas que lá são enfrentados. Mas aqui quero deixar e parabenizo a Associação de Moradores, que no último sábado realizou na capela, ao lado da escola, uma reunião para todos os moradores, uma reunião geral.
E eu fiquei sabendo por redes sociais, pois foi amplamente divulgado, e compareci com a minha assessoria. Então, acredito que todos os moradores tiveram a notícia de que a reunião aconteceria. E lá pudemos conversar bastante. Uma reunião muito satisfatória, vereadores, porque uma reunião de uma comunidade, quando enche toda uma capela e dura cerca de 3 horas, é porque muito foi debatido. E a gente via ali manifestações positivas das pessoas entendendo, e aqui faço menção ao Eudo, que estava na reunião, as pessoas entendendo as necessidades, mas também compreendendo que existem alguns pontos, trâmites burocráticos, que existem a boa intenção, mas que nem tudo se resolve da noite para o dia, como é no serviço público. E hoje até fiquei meio surpreso, porque na capa deste jornal, o qual faço a leitura, tinha inclusive a foto da área que um dia foi a praça, e aqui, neste local da foto, existe uma boa notícia, que ainda não, acredito que ainda não saiu nas redes sociais, às vezes a gente acaba demorando, mas que pude fazer a interlocução junto da diretoria dos moradores e junto da UAMOSG também, do presidente Turbide, que na semana passada estivemos no Poder Executivo com o prefeito Lucas Menezes, quando foi assinado o termo de cedência de uso desta área da praça para a comunidade. Termo esse que há algum tempo era esperado ser oficializado e que agora foi oficializado, e aquela área, de fato, está cedida à Associação de Moradores, que tem todos os seus documentos, a associação essa que esteve nesta casa na semana passada, a associação que tem todos os seus documentos de forma regularizadas junto à Receita Federal, aos órgãos competentes, e que agora vai dar andamento. Lembrando que, às vezes, críticas partem, e até na própria reunião, por alguns instantes, uma das presenças que pude, ainda que a presença em silêncio que esteve lá na sessão, foi de alguém que em outro momento prometeu a praça. Foi alguém que em outro momento era secretário e anunciou que teria internet de graça na praça, e não teve. E também não vou entrar no mérito, e não vou também falar muito sobre essa pessoa e terrenos, porque as experiências que temos que ligam essa pessoa a terreno, a maioria das vezes são de cercamento impróprio, são de tentar se apropriar de áreas públicas. Então não vou nem me estender muito. Mas fica a minha parabenização à organização da Associação da Vila Tiaraju, que conduziu com muita clareza esta reunião e que mostra que sabe o que é preciso para aquela vila. E, mais uma vez, como em todas as reuniões, o que fica evidente é que aqueles que reclamam em rede social e que reclamam pelas esquinas, quando é para debater com seriedade e ter propostas construtivas, não se fazem presente. E também, já que estou com o jornal, não posso deixar de citar, e aqui, há um dia atrás, meu sempre vereador e sempre presidente, último presidente democraticamente escolhido pelo PDT gabrielense, vereador Beca, alguns dias atrás eu já trazia nesta tribuna a suspeita de que eu acreditava que não seria autorizada uma eleição novamente no diretório do partido no qual eu pertenço. E aqueles que, por vezes, falam por aí que eu falo mal do partido na tribuna, que tenham um pouco de vergonha na cara e façam uma reunião do partido e me convidem. Que aí eu não falo na tribuna, eu falo para eles mesmo. Mas é que aí tem que ter um pouquinho de coragem de escutar a verdade. Porque aqui eu não falo o que eu quero, eu falo o que as pessoas têm que ouvir. E já encerrando, senhor presidente, eu não posso deixar de mencionar que o jornal, acredito que errou, mas que escreveu uma frase verdadeira do nosso partido, quando diz assim: PDT mentem
provisória até dezembro de São Gabriel. Então, o jornal, errando, ele acerta, porque nada melhor faz o PDT hoje do que mentir. PDT mentem. Nunca caiu tão bem uma palavra errada. Foi um tiro para cima que acertou no alvo. PDT mentem provisória até dezembro em São Gabriel. Porque uma provisória que dura 3 anos, se não é uma mentira, vereadores, eu não sei mais o que é faltar com a verdade. Muito obrigado. Solicito ao vereador Írio que assuma os trabalhos da casa. Não vou. Neste momento, assumo a direção dos trabalhos da casa para que o excelentíssimo colega vereador Moisés Marques faça seu pronunciamento na tribuna. Senhores vereadores, minha saudação a todos, senhor presidente, comunidade que nos assiste e nos acompanham, ilustríssimos vereadores, vereadoras, tá? Assumindo a tribuna desta casa, hoje eu quero trazer algumas pautas e que muitas vezes todo aquele que sentou na cadeira da presidência sabe o quão a gente fica, né, entre o ato humano e a legalidade, né? Então, e hoje de manhã eu assistia nos jornais os escândalos das diárias e de mais do que dos vereadores, mas de assessores e tudo. E às vezes eu fico me perguntando quantas vezes nós, enquanto presidente, temos que dizer não, né? Aqueles que sentaram, e aí as pessoas, é ruim, é isso. É a questão da legalidade, né? Às vezes a incompatibilidade da função da pessoa na casa com o tal do curso que vai fazer, e a gente, por bondade, muitas vezes, fica naquela. E muitas vezes nós somos, né, interpretados de maneira negativa. E hoje eu olhando... vereador Claudio Miro, e hoje eu olhando, e hoje que eu estou sentado lá, eu começo a entender muito mais os senhores que me antecederam, porque às vezes nós fizemos um conceito só assim, é ruim, ou é por isso, ou é por aquilo, né? E aí hoje eu olhando a situação do presidente lá em questão, né, vai saber se às vezes por bondade não foi ali deferindo, né, e quando estouram a situação, né, aí já existe o quê? Existe um preconceito naquilo, o cara não presta, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a gente que vive o dia a dia, né, dessas situações, neste ato do gerenciamento, nós temos que todos os dias lidar numa linha tênue, né, entre a humanidade, a legalidade, e não é fácil. Por isso hoje a tribuna eu uso até para reconhecer a difícil tarefa de todos aqueles que me antecederam nessa casa e que sentaram à mesa da presidência, né? Não é fácil. Hoje também eu quero falar aos senhores que talvez em algum momento oportuno, se os vereadores concordarem, assim como nós temos aqui uma possibilidade, né, num artigo de avocar e deixar que pessoas de fora usem essa tribuna, para que em algum momento oportuno nós possamos convidar o doutor Cristiano, né, para que use a tribuna, trazendo maior detalhe sobre assuntos que são meio escusos. Por exemplo, hoje analisando, enfim, deliberamos aqui, mas analisando a questão do pedido de vista. O pedido de vista ele não entra, né, em análise do plenário. Mas o momento de pedir em vista, hoje nós fomos analisar, olhando até para atender a solicitação ali, e aí você descobriu porque, literalmente, pelo nosso regimento, pode-se pedir vista antes da votação. Ou seja, quando chegou na votação, não é mais apreciação, não caberia mais
não caberia mais pedido de vista. E a gente acaba deixando, então, a partir do momento que o projeto, votação, não pode mais ser pedido, não poderia mais ter pedido de vista, né? Então, a gente procurar trazer, porque o regimento relativamente é novo, né? Então, a gente trazer uma análise mais técnico para que não dê nenhum problema. Outra coisa que eu, enquanto... aproveito a tribuna, porque eu, enquanto presidente, eu fico limitado, né? Eu quero dizer que eu continuo o mesmo vereador, sempre com respeito, situação e oposição para mim. Jamais eu vou desrespeitar, eu vou desvalorizar o trabalho dos meus pares aqui. Né? Às vezes, a questão que a gente assume, nós somos obrigados a tomar decisões. Mas toda causa que tem aqui dentro, eu considero importante. Cada bandeira defendida pelos meus pares aqui dentro, eu considero importante, e saibam, senhores, que tem todo o meu apoio. E também os processos democráticos dentro dessa casa. Sobre o projeto nosso da casa, vereadores e vereadora, né, que está em questão, eu quero deixar bem claro, né? Eu tinha uma certa urgência, porque eu precisava dar uma resposta em relação à DIN, nós temos um entendimento, já respondemos, né? Não existe nada, não é um novo projeto, não vai aumentar o número de funcionários, tudo o que está ali já foi votado nessa casa, é um direcionamento, realocação de funções, extinção de alguns cargos e criando substituições, principalmente cargos que levam o nome da escola legislativa, né, que é entendido que dá, dentro daquele função, diretor da escola legislativa, não sei o que da escola legislativa, como se a escola legislativa fosse um órgão fora da instituição, né? Então, são readaptações dessas funções, não aumenta nenhum funcionário, né? Então, eu estou tranquilo, tinha um prazo, vereadoras, para responder, já resolvemos responder, já está tudo tranquilo, então eu só peço que no momento que todos estejam confortáveis, que a gente venha votar com a maior tranquilidade e perfeita paz de espírito. Pois não, vereadora, eu concedo desculpa, como sempre eu apaixonado aqui não vejo que me peçam a parte. Presidente, parabéns pelo seu posicionamento. É isso que a gente precisa, né? Dialogar não interessa cores partidárias, se a oposição, se a situação, essa casa tem que ser uma casa de diálogo. E por falar em diálogo, eu uso essa parte para solicitar ao senhor, e sei que o senhor já tomou todas as medidas necessárias, pedindo que as bancadas indiquem vereadores a fazerem parte da comissão para a reforma do nosso regimento. Né? Nós temos hoje, dentro do nosso regimento, a existência de uma tribuna livre, entre aspas, porque a gente não tem ela regulamentada. Né? A gente entrou com uma resolução regulamentando a existência da tribuna livre, justamente para impor regras a essa tribuna, de que forma as pessoas poderão utilizar a tribuna com assunto pré-estabelecido, a ser deferido pelo presidente durante uma sessão no mês. Então é importante que a gente regulamente isso aqui, para que as pessoas participem mais da Câmara, porque eu acho que a Câmara ela precisa funcionar de portas abertas, né? E com o povo tendo esse poder de vir aqui opinar e falar assuntos pré-estabelecidos, assuntos de interesse da comunidade. Ninguém vai vir aqui xingar ninguém vai vir aqui ofender ninguém. As pessoas precisam chegar até aqui para reivindicar o que precisam para o seu bairro, para ter voz, né, no nosso parlamento, e eu acho isso muito importante. E faço aqui um apelo aos líderes de bancadas que indiquem as pessoas a serem, né, a fazerem parte desta comissão para análise da resolução da Tribuna Livre. Acho que tem outras coisas no regimento que a gente precisa analisar também, essa questão do pedido de vista, de repente colocar o pedido de vista com fundamentação, né, algumas coisas, mas se a gente tiver essa comissão formada para análise do regimento, dessas reformas que a gente precisa fazer, acho que isso seria muito bom para a Câmara, justamente para evitar esses embates que ficam, né, por hora, se estabelecem durante uma dúvida que tem, se fizemos isso ou fizemos aquilo, porque é um regimento novo, nós estamos ainda em adaptação, né, essa legislatura está se adaptando a esse novo regimento, que por um ano perdurou o regimento antigo, depois, né, faz um ano e meio que nós estamos nesse regimento novo, e é normal que a gente fique se adaptando e que necessite dialogar sobre essas mudanças que precisam sofrer.
Mas eu acredito, presidente, que esse é o papel da Câmara. Esse tem que ser o papel da Câmara, o papel fundamental de abrir esse diálogo para a comunidade participar, porque a comunidade ainda é, infelizmente, muito distante do Poder Legislativo. Embora a gente saiba que nós somos 15 representantes do povo, a gente não tem uma participação muito grande da sociedade aqui nas nossas decisões, participando das decisões, participando das agendas da Câmara. E eu também trago como sugestão, presidente, para não me alongar muito, a questão das audiências públicas, que a gente possa estabelecer um prazo mínimo para marcar a data da audiência pública, para dar tempo de divulgar a audiência pública, o tema da audiência pública e também conseguir, de repente, espaço na Rádio Batuvi, que é a rádio que mantém contrato com esta casa, para que o vereador proponente, a vereadora proponente, vá até a rádio e possa fazer um chamamento público também para essas audiências públicas, para que quando a gente realizar, realmente tenha a presença da comunidade aqui para nos ajudar a decidir o futuro da nossa cidade. Obrigado, presidente. Muito bem. Quero dizendo já que todos a parte que compete a prerrogativa do presidente em relação aos líderes de bancadas, né? Então, eles que têm que fazer, não é da minha prerrogativa convocar, né? Então, mas todos os procedimentos que teriam que ser tomados foram tomados, então fica aí o reforço da vereadora. A respeito das audiências públicas, né, a parte da casa trata de dar todas as publicidades, também fica aí, né, como sugestão que a vereadora traz. O importante, então, nesse momento, né, retomando aqui, que estas cláusulas moral e social, elas sejam sempre averiguadas, né, para o além de qualquer interesse, né? Que nem hoje eu falava, eu não posso trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, e eu não trabalho com 2 pesos e 2 medidas, né? Então eu não posso, no momento que algo não me beneficia, eu vou lá e meto a pata e delibero da maneira que melhor ficar para mim, né? Ou, este aqui vai me beneficiar, então eu vou apurar e vou correr. Isso é 2 pesos e 2 medidas, e às vezes a gente observa essas coisas por essas encruzilhadas da vida, pelos engodos, né, pelos caminhos dos engodos sofistas e políticos da vida. Nesta seara, nessas encruzilhadas, eu quero deixar bem claro que eu não acendi a minha vela, né? E aquelas coisas assim, a gente acende vela para Exu no lugar que ele merece. Muito obrigado. Nesse momento, retorno aos trabalhos da direção da sessão ordinária de hoje para o excelentíssimo presidente Moisés Marques. Bem, retomando meus trabalhos e tudo liberado, deliberado, espaço para algum vereador usar a comunicação, aviso, nada. Muito bem. Então, agradecendo a proteção de Deus, Olorum e Obatalá, e todos os entendimentos, eu encerro meus trabalhos de hoje na mais perfeita harmonia e paz profunda e desejando a todos saúde perfeita e paz profunda. Muito obrigado.